Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha querida irmã, que alegria ter você aqui conosco. Agradeço a sua presença, agradeço a sua companhia, mas peço que vamos compartilhar. A palavra de ordem é compartilhar, vamos mandar para mais e mais pessoas. Nós já estamos aí caminhando, estamos chegando na festa do batismo, já vamos voltar ao nosso tempo comum, então devemos caminhar. Mês de janeiro é sempre esse mês da preguiça. Nossa, não quero, vou abrir férias de Deus. A gente não tira férias de Deus, Deus não tira férias da gente, Ele está a ouvir os nossos pedidos e Ele precisa desses nossos atos de amor. Então que a gente possa entender, e aqui no Apostolado Alimento da Alma, no nosso canal, a nossa ideia é isso, criar ferramentas para que você possa exercitar esses atos de amor para Jesus ao longo do seu dia. Então você colocar Deus no seu dia a dia, lembrar dele, de estar na presença dele. Hoje nós vamos ouvir o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 22 a 30. Naquele tempo, Jesus foi com seus discípulos para a região da Judéia. Permaneceu aí com eles e batizava. Também João estava batizando em Enom, perto de Salim, onde havia muita água. Aí chegavam as pessoas e eram batizadas. João ainda não tinha sido posto no cárcere. Alguns discípulos de João estavam discutindo com um judeu a respeito da purificação. Foram a João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão e do qual tu deste testemunho agora está batizando, e todos vão a ele. João respondeu: Ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas daquilo que eu digo. Eu não sou o Messias, mas fui enviado na frente dele. É o noivo que recebe a noiva, mas o amigo que está presente o escuta. Enche-se de alegria ao ouvir a voz do noivo. Esta é a minha alegria, e ela é completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Meditação do Evangelho segundo o livro Falar com Deus, do Padre Francisco Fernandes Carvajal. Ao fim dos 3 dias, acharam-no no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Os rabinos costumavam comentar no templo a Sagrada Escritura. Para os forasteiros de Jerusalém, esta era a única oportunidade de ver e ouvir os mestres mais importantes de Israel. Os ouvintes tomavam assento sobre esteiras à volta do mestre e podiam intervir, e através os ouvintes tomavam assento sobre as esteiras à volta dos mestres, e podiam intervir e também ser perguntados sobre o texto que se explicava. As perguntas e respostas de Jesus, ainda que estivessem de acordo com a sua idade, chamaram muito a atenção de todos. Todos quanto o ouviam maravilhavam-se da sua inteligência e das suas respostas. Quando começar a sua vida pública, o evangelista nos dirá que as multidões maravilhavam-se da sua doutrina, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Ouvindo, as multidões esqueciam-se da fonte e do frio da intempérie. Nunca se opôs a que o povo o chamasse profeta e mestre. E aos seus discípulos dizia-lhes: Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Com frequência Jesus utilizava a expressão: Mas eu vos digo. Queria indicar-nos que a sua doutrina tinha uma força especial. Era o Filho de Deus quem falava. E ouviu-se do céu uma voz que dizia: Este é o meu Filho muito amado, ouvi-o. Desde então, já não há outro a quem escutar. Os profetas apresentavam-se como porta-vozes de Deus. Assim fala Javé, declaravam depois dos seus discursos. Jesus fala em nome próprio e dá ensinamento divino. Moisés vos disse, mas eu vos digo. Indica o sentido e o alcance precisos do mandamento de Deus, recebidos por Moisés no Sinai, corrigindo falsas interpretações. Os seus preceitos seguem a mesma revelação do Antigo Testamento e que, no entanto, são absolutamente novos. Ninguém como ele mostrou a soberania de Deus e, ao mesmo tempo, a sua qualidade de pai, amorosamente preocupado com as coisas do mundo e, sobretudo, com os seus filhos, os homens. Ninguém como ele indicou a verdade fundamental do homem, a sua liberdade interior e a sua dignidade intocável. A vida de Jesus foi uma pregação incessante. Falou nas sinagogas, à margem do lago, no templo, nos caminhos, nas casas, em toda parte.
A sua doutrina foi-nos transmitida, fidelíssima e substancialmente completa, através dos evangelhos. Muitas outras coisas fez Jesus, as quais, se escrevessem uma por uma, creio que este mundo não poderia conter os livros que se deveriam escrever. Diz-nos São João ao terminar o seu evangelho. Mas, quanto a tudo o que é essencial, conhecemo-lo tal como aconteceu, tal como o ensinou o Mestre, o nosso único Mestre. Junto dele, sentimos-nos seguros, sempre diz a cada um que precisa ouvir. Lendo o Evangelho uns minutos todo dia, com um coração leal, meditando devagar, sentimos-nos impelidos a repetir com São Pedro: Senhor, só Tu tens palavras de vida eterna. Só Tu, Senhor. Examinemos como e com que atenção lemos o Evangelho. Meu querido irmão, minha querida irmã, que alegria, muito obrigado pela sua companhia. Que nós possamos fazer do Evangelho a nosso norte de vida. Devemos ouvir diariamente. E aqui no nosso apostolado Alimento da Alma, nós temos essa oportunidade todos os dias de ouvirmos e meditarmos o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, de conhecer um pouco mais. E também nós podemos rezar um Santo Terço meditado, que ele também faz uma meditação da vida de Jesus, e também de ouvir um pouco de leituras espirituais que falam da vida de nosso Senhor. Então nós temos uma playlist, já temos mais de 20 vídeos de leitura espiritual. Comece a ouvir. A partir daí a gente vai começando a conhecer mais a figura de Jesus Cristo. Mas também compartilhe para mais pessoas, né? Deixe uma mensagem, né? Fala assim, olha, ouvi esse vídeo, gostei bastante. Mande para mais e mais pessoas. Deus os abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.